Olá galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui novamente. Hoje eu estou trazendo um convidado super especial aí, Matheus. Inclusive ele já trabalhou comigo também e a gente fez uma amizade e descobrimos por coincidência, né, Matheus, que a gente mora bem próximo, bem próximo. É isso aí. Além do Matheus, né, meu brother também, Ronaldo Timóteo, está aqui para estar participando, nos auxiliando aí nesse mini podcast, vamos dizer assim, né? É verdade. E vamos lá, Matheus, a casa é sua, você é um convidado especial, você que vai estar direcionando aí a galera. Hoje, o assunto de hoje, pessoal, qual que é, Matheus? Você que vai falar. Vencendo as adversidades. Vencendo as adversidades. Boa. Vai lá, Matheus. Boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Independente aí do horário que você esteja assistindo, acredito que vai ser um fator edificante na sua vida. Eu me chamo Matheus Lima, como o Alessandro falou, e nós já temos uma amizade não só com o Alessandro, mas com o próprio Ronaldo. E é legal de ver que nesse caminho que nós estamos seguindo aí, cada um seguindo a sua jornada, nós professamos a mesma fé e estamos aqui hoje fazendo esse vídeo. Antes de iniciar, nós vamos fazer uma oração, então peço que você cubra sua cabeça nesse momento, para que a gente possa orar. E pedir para que Deus direcione nossas palavras, porque acredito que Deus ele enche nossa boca daquilo que o nosso coração está cheio. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, queremos Te louvar, Te engrandecer e Te exaltar, porque o Senhor preparou esse momento, Senhor, para que nós pudéssemos professar da Tua palavra. Deus, Tu sabes melhor do que nós o propósito, o momento e a hora específica na qual os Teus filhos, meu Deus, reservaram para que a gente pudesse estar falando do Teu amor. Independente, Senhor, se é virtualmente, presencialmente, o propósito é a propagação do Teu reino. Por isso, meu Deus, que as pessoas que assistem esse vídeo venham ser edificadas pelo poder da Tua palavra, não por aquilo que eu venho a falar, não por aquilo que meus colegas venham a falar, mas por aquilo que o Espírito Santo possa fazer como um fator transformador no coração daqueles que estarão assistindo. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, né? Nós estamos aí para falar de um assunto que eu acredito que faz muito sentido na vida das pessoas, né? E todo mundo tem aí a diversidade na vida, né? E quando o Alessandro estava conversando comigo, a gente estava ali batendo um papo para tentar trazer um assunto que fosse algo legal, né? Para que as pessoas pudessem se identificar com isso. Eu acredito que o Senhor, né, coloca isso no nosso coração de falar sobre vencer a adversidade, né? Porque a própria palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, né? Não é que nós somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Então nós somos mais do que vencedores por quê? Porque nós estamos com Cristo. Então nós sabemos que o nosso Senhor, ele não perde batalha, ele não perde guerra. Eu acho que seria legal a gente ler um texto antes, porque tudo que a gente tiver que falar para motivar as pessoas precisa ter um fator motor aí, e aí eu me baseio sempre na palavra. Então, com fundamento, né? Com fundamento, porque eu acredito que é ela quem nos guia, né? Ela é a nossa bússola. É isso mesmo. E é engraçado que hoje, inclusive, eu acordei 6 horas da manhã, o Senhor me despertou, eu estive ali orando um pouco, depois fui ler a palavra de Deus, fui meditar, e eu falei, Senhor, que texto poderia fazer sentido para que a gente pudesse falar? E aí Deus me levou justamente para o livro de Jó. E aí eu meditei no livro de Jó, o próprio capítulo 1. Então eu gostaria de ler rapidamente aqui com vocês, claro, para que a gente pudesse meditar naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém, vamos lá. No próprio versículo 1 diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Somente até aqui, e depois, mais adiante, lendo aqui no versículo 20, que diz assim, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou, e disse, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou,
nem atribuiu a Deus falta alguma. Somente esse texto aqui. Eu encurtei aqui o contexto, mas acredito que todo mundo conheça, né, a história de Jó. E por que me veio ao coração falar sobre este personagem? Porque todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma adversidade na vida, né? Todo mundo. Isso é fato, né, Matheus? Em algum momento, né Ronaldo? Né, nós passamos por isso. E aí vem a grande sacada da coisa. Como nós vencemos as adversidades, né? Aí que está o que na questão, né? Porque ter uma adversidade todo mundo tem, né? Mas como vencer? E aí o que me chama a atenção no primeiro momento aqui do texto é que Deus, ele dá alguns adjetivos a respeito de Jó. E ele fala que ele era um homem que era íntegro, um homem que era reto, um homem que tinha tudo relacionado a uma retidão diante de Deus. Então ele fala, sincero, reto, temente e desviava-se do mal. Ele dá 3 adjetivos e depois ele fala o resultado dos adjetivos que ele dá, que era o quê? Desviar do mal. Então, existe algo no mundo espiritual, né, que nós vivenciamos e que está muito além da esfera da imaginação humana, né? E que são as lutas que nós travamos e que Efésios 6 traz isso de forma muito clara, falando da armadura de Deus. Sim. E é importante dizer que uma das primeiras características para que a gente consiga entender de como vencer uma adversidade é sendo sincero diante de Deus. Porque na grande maioria das vezes nós não agimos com sinceridade com o Senhor. Aí você fala, mas como assim nós não somos sinceros diante de Deus? O sentido de adoração vai muito além da gente sair da nossa casa, ir para a igreja no domingo, sentar, ouvir uma palavra, voltar para nossa casa e tocar a nossa vida. É muito além disso. É muito além disso. É engraçado ver que no texto, Jó, ele sacrificava holocaustos pelos filhos, pelos pecados que os filhos cometiam. Olha como porque ele reconhecia que de fato ele era um homem que não tinha nada de bom nele e nem os filhos dele. Então ele oferecia holocausto para dizer assim, ó Senhor, eu ofereço holocausto pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão dos pecados dos meus filhos. Sinceridade. E aí depois ele fala, olha a outra característica, temente, reto, retidão. Ele não desviava-se do caminho. Isso é muito legal de dizer, que a gente sabe que muitas pessoas acabam andando por caminhos tortuosos. E já é uma oportunidade para a gente também poder dizer que Jesus ele falou isso, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, existem diversos becos sem saída, mas só Jesus é o caminho. Então, ele era um homem reto. Isso é muito importante dizer, que ele não andava por caminhos tortuosos, ele seguia mais uma característica, mais um adjetivo para poder vencer a adversidade, andar com retidão. E aí tem a terceira característica, que ele diz, temente a Deus. Temer ao Senhor. E é engraçado que a grande maioria das pessoas vem para o Evangelho com medo de perder a salvação. Não vem pelo temor, né? Vem pelo medo de não ser salvo. De não ser salvo, quando na verdade nós devíamos ter temor ao Senhor, porque a consequência do temor é fazer com que a gente possa servi-lo com excelência, por amor. E a partir daí sim vem a salvação, né? A partir daí o temor também tem a ver o respeito, né? Com Deus, né? O respeito e não desagradar a Deus, né? Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas, vou servir a Deus com medo de ir para o inferno. Mas não é esse o sentido, né? Do servir a Cristo. Servir a Cristo não é o medo. É igual o filho que tem medo do pai, mas ele não teme no sentido de respeitar ao pai. É a mesma coisa, Deus quer da gente o respeito com ele. Peraí, eu não vou fazer tal coisa porque eu vou desagradar o meu Criador, o meu pai. É esse o sentido, né? E nada se esconde, né, aos olhos do Pai. Nada se esconde, Você pode até esconder do vizinho, do seu parente, mas aos olhos de Deus, e Deus sabe, né, o que você faz, como você faz, o seu coração também. Ninguém se esconde. E para acrescentar também, né, Mateus, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quer você sabe, eu tenho que temer a Deus, eu tenho que respeitar a Deus, eu tenho que ouvir a Deus. É pior aquele, né, Ronaldo e Mateus, que conhece a palavra e não segue, né? Porque você já é conhecedor e mesmo assim você não segue a palavra de Deus, você não segue
você desagrada a Deus, né? Sabendo da palavra, é pior ainda, né? Nós devemos ser ouvintes e praticantes, né? E Jesus, ele falou veementemente dos fariseus, né? Ele falou, vocês são conhecedores, mas vocês não praticam o que vocês leem. Do que vale? Do que vale. Né, Ronaldo? Né, Matheus? Do que vale? Verdade. De nada vale. De nada vale. Então, isso é uma essência tão importante pra gente quando nós falamos de vencer a adversidade, porque às vezes nós pensamos, poxa, eu tenho adversidade, mas como que eu venço isso, né? Como que eu saio dessa situação? E eu ouvi uma frase uns dias atrás que dizia mais ou menos assim: o homem, ele acha que está no controle de tudo até acontecer algum mal sobre a vida dele. Depois ele percebe que não está no controle de nada. E aí nós lembramos que temos um Criador. E isso é muito forte, porque quando nós vemos a questão de lembrarmos do nosso Criador, é de voltarmos para aquele que realmente nos criou, porque somos criatura. E Jó vivenciava isso porque era temente a Deus. Mas aí vem o que me chama a atenção, porque ele falava assim, e desviava-se do mal. Ele se desviava do mal, ou seja, ele se afastava. Quando vinha o mal, ele se esquivava. Porém, o que veio sobre a vida de Jó? Perdeu o filho, perdeu o gado, perdeu a família, perdeu tudo que tinha, foi tocado na pele e começou a ter feridas. Como que um homem que se desviava do mal, que era reto, sincero e temente a Deus, conseguiu receber o mal sobre a vida dele? E aí é um momento de reflexão. Como que alguém que vive na presença de Deus, como que alguém vive em retidão diante do Senhor, passa por adversidade? E aí quando nós vamos... Isso é bom para refletir, pessoal. Isso que o Matheus está falando é verdade. Como que eu venço a adversidade nesse momento? E aí é importante nós olharmos o contexto. Por quê? Porque quando nós vamos ver que ele sofre esse mal sobre a vida dele, antes Deus, olha, não era o homem, não era o Matheus, não era o Alessandro, não era o Ronaldo, ninguém, era Deus que testemunhou sobre Jó. Verdade. Ele fala que Satanás foi diante dos filhos de Deus, se misturou no meio deles, e aí Deus fala assim: tu viste meu servo Jó? Olha quem estava testemunhando de Jó. Era Deus. O princípio de entendermos como vencer as adversidades é entendermos que nós precisamos entender que o Senhor vai testemunhar ao nosso favor. Amém. É isso. Olha como isso é precioso. É muito precioso. E é legal quando a gente está conversando, né, falando sobre esse contexto, porque existem duas questões. Para quem não sabe, a palavra obedecer significa estar abaixo de. Quando eu obedeço, eu estou abaixo de alguém. Quando eu desobedeço, eu estou acima de. Então eu estou acima de alguém. Entendendo que obediência é estar abaixo de alguém e desobediência é estar acima de alguém, nós vamos ver um texto no livro de Mateus, tem nos outros evangelhos sinóticos também, em que Jesus ele ordena e ele obriga os discípulos a ir para o meio do mar, para o lago de Genezaré, no mar da Galileia. E sabe o que é interessante lá no mar da Galileia? Que aquela região era uma região de mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar. Porém, ao seu entorno era uma região montanhosa. Então o ar quente que vinha de cima, o ar frio que vinha das montanhas com o ar quente que ficava da planície, fazia com que tivesse diversos momentos alguma tempestade naquele momento. Aí eu pergunto, eles obedeceram a voz do mestre, mas mesmo assim passaram por um problema, passaram pela tempestade. Se nós olharmos o contexto do Antigo Testamento e ver Jonas ele também passou a mesma situação, porém ele desobedeceu. Sim. Então, o que nós aprendemos? Independente se nós estamos obedecendo ou desobedecendo, nós vamos passar. A diferença é, né, Matheus e Ronaldo, passar a adversidade com Deus e passar a adversidade sem Deus. Aí que está o segredo, pessoal. O que você quer para a sua vida, né? Passar a adversidade com ou sem Deus? E isso é muito importante. É muito importante. Posso falar algo, Matheus? Só para completar isso daí de Jó, é interessante, né? Que nós conversando aqui, o Espírito trouxe à memória com o que aconteceu com Jesus também. Jesus, assim que ele acabou de ser batizado ali,
Aí desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. Não foi isso que está escrito no texto? E aí, ouve-se uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo. Entendeu? O próprio Deus testificou de Jesus. Só que depois, em seguida, você vê Jesus passando pela tentação. E mostra, né, claramente o contexto de que nós vamos passar. Jesus passou pela tentação. Então, isso daí, se você olhar para o que você acabou de falar, Jó, ele foi elogiado por Deus, né? Deus falou, não, ele tem, sabe, ele é um homem temente e reto, ele é um homem que se desvia do mal. Ele próprio falou para Satanás, ele foi ali um advogado, né? Ele falou, não, ele é um homem ali justo. Só que isso não livrou de Jó perder, passar por aquele momento difícil. E muitas vezes a gente vê, é pregado no Evangelho que fala assim, se você servir a Deus, você não vai passar por tribulações. Só que o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Esse é o Evangelho dos ursinhos carinhosos. Isso, mas o que Jesus falou? Mas para nós termos bom ânimo. Aí eu vejo que se nós termos bom ânimo, nós vamos vencer, independente daquilo que nós passarmos. Exatamente. Não é verdade? E eu assino embaixo, porque todo crente vai para o deserto. Todo mundo vai para o deserto. Às vezes nós não sabemos quem vai estar ouvindo, se já aceitou a Cristo em algum momento, se não aceitou, se professa a mesma fé que a gente. Mas é importante dizer que o sol ele nasce para o justo e ele nasce para o injusto. Verdade. E às vezes nós estamos tentando entender o que funciona na cabeça de Deus, como Deus está pensando, e nós tentamos coordenar Deus de alguma forma. Mas aí nós vemos o salmista falando, salmodiando assim, que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, assim como os céus são maiores do que a terra. Olha que coisa linda, né? Vencer a adversidade é entender que realmente a vida de Jó é um exemplo vivo de como nós podemos vencer as adversidades. E sabe que, e olha que não para por aí, porque nós quando olhamos o contexto assim, nós pensamos, poxa, beleza, Jó passou, Deus restituiu tudo em dobro, e assim, nós estamos lendo o capítulo 1, mas se nós formos por capítulo 3, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, o sofrimento que ele passava na carne. Mas às vezes, até os de dentro da nossa casa não entendem a nossa aflição. Por quê? Por que a esposa de Jó falou para ele? Olha que interessante, eu vou deixar o versículo para todo mundo depois buscar e ler. No versículo 9 do capítulo 2, a esposa de Jó diz assim, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Olha a pergunta dela, você ainda retém a tua sinceridade diante de Deus? Depois de tudo que aconteceu, depois de ter perdido filho, Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Tinha 7.000 gados, mais não sei quantos bois, 500 bois. E ela pergunta, você ainda retém a tua sinceridade? Olha a pergunta de quem andava lado a lado com ele fez. Esposa, né? Esposa de Jó. E aí ela fala, amaldiçoa a Deus e morre. Muitas vezes, muitas das situações, a adversidade, ela só é pra gente. Ninguém. Você pode ter, na minha família são 9 filhos lá, meu pai teve 9 filhos, mais 2, né? Tá, a família lá em casa é cheia de gente. Às vezes está um monte de gente, mas o processo é só com você. O processo é só com você. É único, pessoal. O processo é só com quem está ouvindo, é só com você. E se você olhar mais ou menos falando do contexto da tempestade, que os discípulos passaram com Jesus, a tempestade era localizada, ela só era naquele local, né? Já viu aquela chuva localizada que caiu em São Paulo algumas vezes? Só cai em um lugar. Às vezes a tempestade só está acontecendo na tua vida e quem está do teu lado não está passando, então não está entendendo. Isso mesmo. A adversidade é essa. É isso mesmo. Só e passa às vezes, quem tá né, lá. Mateus, a gente quer que as pessoas entendam, mas é um processo só você e Deus. É só né? você. É só você e Deus. E você fica bravo porque as pessoas não entendem, porque as pessoas julgam, falam coisas que você não queria ouvir, mas é assim. É assim que funciona. assim. O trabalhar de Deus às vezes não tipo, a pessoa fala, nossa, é árduo, às vezes tem que ser árduo para você se criar em um novo vaso. Sim, isso é uma verdade. Isso é uma verdade e eu acredito muito nisso porque
nós, na grande maioria das vezes, não conseguimos entender o trabalhar de Deus. Mas a própria Bíblia diz que Jesus ele falou isso. Vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, no momento, mas vocês vão entender depois. Então depois nós vamos entender. Nós vamos entender depois o que o Senhor está fazendo para que a gente consiga entender os propósitos dele na nossa vida. Então, quando nós vemos esse contexto, dela literalmente falar, você ainda... Ela literalmente sabia por quê, ele ainda não tinha renunciado a Deus na vida dele, por conta da sinceridade do coração dele. Deus sonda o nosso coração. Ele conhece isso. Ele sonda o nosso coração. Por isso, na diversidade, é quando nós olhamos e falamos o que realmente nós estamos fazendo para vencer o obstáculo, o que nós estamos fazendo para vencer o problema, o que nós estamos fazendo para poder passar pela tempestade. A vida de Jó é um exemplo que Deus testemunhou, sincero, reto, temente a Deus. É tão difícil você encontrar uma pessoa que anda dessa forma na presença de Deus. É difícil. É complicado, nossa vida é assim, o pecado nos assola de verdade. Exatamente. E uma dica também que eu dou, e aí me corrija, Ronaldo e Matheus, é assim, pessoal, fuja sempre das suas fraquezas, né? Para não cair em pecado, porque assim, quando eu falo fuja das suas fraquezas, no sentido de, putz, eu tenho problema com bebida, parei, fica longe disso, porque às vezes um amigo seu te chama para vamos ali rapidinho tomar um Guaraná, mas você está no ambiente, aquilo vai chamar você, entendeu? Tipo, putz, eu sou fraco com bebida, não se afasta. Eu sou fraco com mulher, se afasta. Então aquilo que você vê que você vai pecar, vai fazer errado, não vai. Se afasta, fica longe. E pede a Deus para colocar novas pessoas no seu caminho, né? Para Deus te guiar para um novo caminho. Então sai da esquerda e vai para a direita, pessoal. Porque para a gente cair é fácil, agora para a gente sair não é amigo, tá? Não é família, é dependência de Deus. Só Ele pode fazer com que a gente saia do abismo. Então assim, não vão facilitar não, né, Matheus? Né, Ronaldo? É verdade. E já chegando quase no final da nossa conversa aqui, né, Ali? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Matheus aí, se você me der a liberdade. Claro, tá bom? Isso aqui é nosso. É nosso, então tá bom, estamos em casa. Então, Matheus, nós falamos aqui no texto sobre Jó, mas nós gostaríamos, eu, a Lê, o pessoal de casa que está nos assistindo nesse momento, gostaria de saber que nós gostaríamos que você deixasse aqui uma experiência que você teve que vencer, uma das maiores dificuldades que você teve que vencer, para deixar para o pessoal aí. Claro, com certeza. Olha, eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês, porque uma pessoa que se debruça na palavra de Deus, que vivencia o Evangelho de Cristo, tem que ter experiência com Deus. Tem que ter experiência com Deus. Se não teve ainda, busca. Né? Se não teve, busca. E quando nós nos convertemos, meu pai ele era agente de viagens. Ele fazia mexer com turismo e tudo mais, passagem de avião e tal. E quando nós fomos para Cristo, meu pai ele começou a perder tudo assim, repentinamente. As coisas que tinha de amigo, trabalho, tudo foi perdendo repentinamente. E chegou um momento em que ele não conseguia mais segurar. Ele estava com uma dívida de R$500 mil. R$500 mil. E nós passamos um momento em que meu pai teve que trabalhar em casa, em que nós tivemos que começar e olha que história legal. Inclusive eu trabalhei no Mercado News, numa época dos processos que eu estava passando. Nós estamos juntos naquela época. Eu trabalhava em 2 trabalhos. Eu e meu irmão trabalhava em 2 empregos para poder ajudar o meu pai, para poder sustentar a casa, porque são 9 filhos. Família grande. A adversidade bateu de um jeito que nós não sabíamos mais o que fazer. E falar assim, mas como assim? Se nós confiamos tanto no Senhor, por que estamos passando por tudo isso? E nós estávamos passando por uma limpeza de tudo que nós tínhamos recebido, que Deus não tinha aprovado, que Deus não tinha dado. E aí nós
eu trabalhava no mercado de tarde, trabalhava numa empresa de telemarketing de dia, meu irmão trabalhava no McDonald's, trabalhava em outra empresa, a gente para ir trabalhar, passava debaixo da catraca na época para economizar dinheiro do ônibus, dinheiro que era para poder ir para a escola, a gente ia, para se ter ideia, eu estudava no Ângelo na época, e eu ia da minha casa pro Ângelo a pé, e às vezes voltava. Olha o processo que a gente está passando, mas como? Confiando, crendo, entendendo de que aquele processo que nós estávamos passando era passageiro. E Deus nos foi passageiro. E Deus nos honrou. Graças a Deus por isso, nós quitamos a dívida que tinha. Minha família hoje, a Bíblia fala, o salmista falou que não viu o justo desamparado nem a sua descendência mendigado pão. Vontade de alguma coisa a gente sempre tem, mas nunca passamos. Olha, eu sei que o vídeo já está encerrando, já está próximo, mas Deus às vezes nos impele a falar algumas coisas que a gente não pode deixar passar. Eu quero deixar um texto para meditação de você que está lendo para vocês, que fica em 2 Samuel capítulo 5 e 6. Até o versículo 15 do capítulo 6. Se você for olhar aquele contexto, Davi ele tinha sido se tornado rei de Israel e de Judá. E na ocasião que Davi se tornou rei de Israel e de Judá, ele começou a reinar, e nós vamos ver que quando os filisteus viram que Davi se tornou rei, eles falaram assim: vamos pegar Davi, vão agora subir para a casa de Israel, para a cidade de Davi, para poder matá-lo, porque o histórico de Davi já não era dos melhores, ele só tinha matado Golias, né? O histórico com os filisteus já era daquele jeito. Porém, nós vamos ver que Davi ele pega e consulta o Senhor: Senhor, posso ir? O Senhor fala: vai, sobe. Na segunda vez, eles vão ter novamente com os filisteus e eles vencem a batalha novamente. Mas aí tem uma coisa interessante, a Bíblia vai dizer que eles foram atrás de Davi. Mas quando Davi venceu a batalha, vai dizer que Davi estava com os 30 mil homens do exército dele. Isso mostra que Deus não vai deixar você nas suas guerras sozinho. Ele vai mandar pessoas para te ajudar a vencer as suas batalhas. Amém. Amém? É isso, amém. Muito bom, muito bom. Mateus, agradeço muito, eu acho que foi muito edificante, acredito muito que tocou no coração de alguém aí, que estava realmente precisando, inclusive, dessa mensagem, né? E assim, pessoal, Deus não nos desampara, tá? Isso nunca. E com Ele, para passar a adversidade, é muito melhor do que sozinho. Pense nisso, viu? Ronaldo, quer deixar alguma mensagem para a gente finalizar esse nosso bate-papo? Não, só agradecer também pela participação do Mateus aqui. Para quem não sabe, eu conheci o Mateus no curso que nós fizemos com o professor Michael, né? Vou mandar para ele esse vídeo também. E uma benção, foi uma benção aquele curso na minha vida, né? Eu estava com vontade de desistir. Aí o professor Michael pegou e falou: não, tenta mais um pouquinho. Aí comecei, terminei o curso, né? E graças a Deus isso me ajudou muito, né? E eu só agradecer pela sua participação, pela oportunidade que o Ali tem nos dado aqui também, para estar fazendo esse trabalho com ele. E agradecer a todos vocês aí que estão nos acompanhando, tá bom? Divulgue esse trabalho, compartilhe, se inscreva no canal, dê um like aí para que chegue a mais pessoas, tá bom? Que nós possamos atingir mais corações. Verdade. Né? E vamos deixar também um contato aqui do Mateus, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Podemos também depois, tá, Mateus? Dentro do nosso canal, divulgar o seu trabalho também, que é bem interessante, pessoal. É um super profissional na área de RH, como que é? Hoje consultoria de carreira, pessoal. Isso aqui é um homem de Deus também, né? Então nós vamos divulgar no nosso link, vamos colocar lá contato com o Mateus, caso vocês precisem de uma orientação, consultoria também. Ele faz, é um homem de Deus e, pessoal, é tudo de bom, né? Tudo de bom, né? Galera, muito obrigado até aqui. Agradeço a vocês. Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo. Um abraço. Fique com Deus e um abraço. Até a próxima.